morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Você é bem-vindo aí, está chegando agora aí no nosso culto dessa terça-feira. Muito obrigado aí pela sua presença. Junte-se a nós para aprendermos da palavra de Deus, sermos ministrados, confrontados, transformados e adorar ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou começar já a ministrar, uma ministração breve hoje. Geralmente eu falo muito, mas acho que hoje eu vou falar pouco. Mas no início da semana, né, eu ia pegar minha ideia, aliás, final da semana passada, eu ia seguir ministrando sobre a graça de Deus. Mas aprove o Senhor mudar algumas coisas, né, e no decorrer da ministração eu fui entender que Deus estava me levando. Na verdade, Ele estava me ministrando para poder ministrar a você nessa noite, né? E vou orar mais uma vez, se você esteja em intercessão pela minha vida, tá? Pai, em nome de Jesus, entrego essa ministração, essa noite, mais uma vez. Toda a suficiência que temos vem de Ti. Tudo que temos vem de Ti, vem do Teu Espírito Santo. Ó Deus, se não for o Teu agir, nada será feito, Pai. Em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia, vem sobre as nossas vidas, Pai. Vem sobre a Tua igreja. Ó Deus, Tu conhece a necessidade de cada um, a sede de cada um. Ó Deus, supre com águas que fluem do Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa caminhada cristã, alguns que eu conheço agora, principalmente na Serave, né, tem alguns anos de caminhada cristã já, 2, 3 anos, 10, 20 anos, né, alguns. E sempre que a gente olha para a gente, sob os olhos, sobre o filtro da palavra de Deus, nós invariavelmente somos confrontados com as nossas obras, com as nossas posturas. Podemos até encontrar coisas boas, sim, né? Podemos até e devemos até estar fazendo coisas boas, sendo canal do fluir de Deus. Mas invariavelmente nós somos confrontados em alguma área, em alguma coisa que nos escapou. E invariavelmente algumas coisas, elas às vezes até se repetem na nossa vida, né? São hábitos, não necessariamente pecados, nessa hora não estou falando disso, mas hábitos bons e ruins, né, que tendem muitas vezes a minar um fluir de Deus em nossas vidas. Depois que o Senhor me ministrou, que eu fui entender que o propósito dessa ministração era entender essa chave. Por quê? Porque a palavra, a gente tem pregado isso aqui várias vezes, inclusive, pelo menos as 2 últimas que eu ministrei, minha esposa ministrou, né? E a outra do Gabriel também foi sobre vida abundante, né? Nós gostamos de ministrar isso, principalmente porque isso nos confronta em todas as áreas, principalmente, como estou falando, quando colocamos
a Bíblia para nos avaliar. Então, nós vemos que as medidas às vezes não estão conforme a palavra, né? Nós não temos exatamente aquilo que a Bíblia diz que a gente deveria ter, né? E dentre esse modo de vida, eu creio que Deus me conduziu a uma figura muito interessante que tem na palavra de Deus, e que todo mundo gosta, que são as águas, né? As águas que estão na palavra. Na verdade, Deus me conduziu a um rio. Então, se eu fosse dar um tema hoje, seria sobre o rio de Deus. Esse rio que está expresso na palavra de Deus. É um rio lindo, como vocês vão ver. E ele começa não, mas uma das mais famosas citações deste livro, deste rio, está em Apocalipse. Apocalipse 22. Vou pegar aqui a Bíblia, que essa versão aqui é a mais conhecida. Apocalipse 22, 1 e 2. É o início, não é o texto base da ministração, mas é onde me trouxe inspiração para a gente entrar nessas águas. Então você se prepare para mergulhar em águas cristalinas. Apocalipse 22, o apóstolo João, já no final, já tinha passado várias visões fantasmagóricas, agora ele está na cidade de Deus. E olha o que ele fala. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Esse rio é lindo, né? Um rio claro como cristal. Apenas nesses 2 versos, eu queria tirar algumas impressões e inspirações para direcionar a nossa vida e a nossa ministração e a nossa vida nessa noite, né? Primeiro, é o rio da água da vida. Não é um rio comum, um rio bonito, um rio caudaloso, borbulhante. Não, João diz que é o rio da água da vida. Essas águas de vida passam no meio da cidade de Deus. Verso 1, João está lá na eternidade vendo isso. Segunda impressão, segunda inspiração que tem, é uma frase famosa: o rio é claro como cristal. Claro como cristal. Certamente você já vimos presencialmente ou imagens, vídeos, rios cristalinos, rios lindíssimos, aquelas águas transparentes, muito famosas nos Instagrams de viagem, Facebook de viagem, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em Bonito, acho que é no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é famoso pelas águas cristalinas. Você vê a foto assim, no fundo do rio, o peixe lá embaixo, é lindo. Então, João registra que o rio é claro como cristal. Isso revela pureza, né? Essa expressão remete à pureza e remete também à beleza. A beleza. E ele deve ter ficado muito impactado, porque imagina as maravilhas que ele viu no céu. Se fosse um cristal, ele vai, isso tem na terra, não. Claro que ele usou uma expressão que ele conhecia, mas devia ser limpíssimo, um negócio assim quase transparente, uma coisa maravilhosa certamente. Até porque eu acredito que João deve ter conhecido algum rio
em Israel, a sua época, que fosse bem bonito, limpo. Ele reforça essa impressão, né? Que o rio é claro como cristal. Uma outra característica que eu quero bem enfatizar, porque ela tem uma aplicação direta para a nossa vida, né? É que o rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio flui do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é um ponto que ele coloca. Isso significa que o rio tem uma fonte, o rio tem uma nascente, né? É o trono de Deus e o Cordeiro. Por ser essa a fonte, esse rio jamais vai secar. Esse rio jamais se acabará. As águas de vida sempre vão fluir, jamais cessarão, como a gente canta. Águas que vêm, vão, sempre estarão disponíveis para gerar vida. Rio de água da vida. E a fonte é o Cordeiro, em nome de Jesus. Esse rio, ele está passando no meio da cidade, né? E ele traz transformação, ele traz vida, né? Não só pelo termo rio da água da vida, mas ele traz transformação, traz frutos de vida, né? Uma quarta impressão que nós podemos tirar disso aí é a árvore, né? Diz que no meio da cidade tem uma árvore que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas servem para a cura das nações. Olha a dinâmica que tem dessa árvore de vida por causa desse rio que está alimentando essa árvore, né? Repara que aqui eu quero, preste atenção, João, ele cita a dimensão tempo. Ele fala que dá fruto 12 vezes por ano, tempo, e fala que as folhas servem para a cura das nações. Quer dizer, as pessoas que formam as nações vão ser curadas por aquelas folhas. Elas comem a folha, né, como um remédio, como uma fruta, seriam curadas, né? João não está no natural. João está no sobrenatural. João está na eternidade, em arrebatamento, não sei. Coisa maravilhosa ele está, né? E ele está vendo isso. E nós sabemos por definição que na eternidade não tem tempo. Não tem a dimensão tempo. Quando a gente chegar na eternidade, a gente vai estar com o Senhor num banquete maravilhoso no Kairos. O Cronos acabou, o tempo cronológico acabou. É o tempo perfeito, certo com o Senhor. Não tem passagem de tempo, muito menos vai ter doença, né? Na própria sequência dessa passagem, a palavra fala que a maldição acabou, né? Então, também não tem doença. Ele cita, então, a dimensão tempo, 12 vezes por ano, que as folhas são para a cura das nações. Ele está vendo uma verdade espiritual, né? Trazendo, remetendo isso para a gente, inserindo isso em nossa vida como uma realidade espiritual. Ele está falando de um rio que cura as nações, né? Ele vê um rio de vida que flui, né, do trono de Deus. E essa é a verdade espiritual que ele traz, né, chamando a atenção para uma realidade. Por que uma realidade? Porque nós que vivemos nesse tempo, né, nós ainda estamos nessa dimensão, né? Reparam o efeito incrível desse rio de vida. O Salmo 46, que também cita, né, o rio, diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. As águas alegram. Olha a dinâmica que essas águas trazem, né? Você pode falar, Jesus que alegra. Não, a palavra está dizendo que é um rio de águas, o rio também vem do Cordeiro, né? O rio vem do Cordeiro. Então a gente sabe que isso é uma realidade, uma verdade espiritual que nos alcança, porque nós estamos, né, ainda vivendo sob a ação do tempo, 12 vezes por ano,
ainda com ações do pecado, as enfermidades. Nós precisamos de cura. No céu não precisa mais de cura, acabou. No céu não precisa mais de cura. Não tem tempo, né? Outro nível, será outro patamar. Então, essa é uma verdade espiritual que tem que ser aplicada na nossa vida, né? Nós devemos realmente crer nisso, né? Embora, né, esse é um simbolismo do Apocalipse, essa água, essa árvore é verdade ou é apenas um simbolismo? Vamos seguir aqui, a gente vai tirar as conclusões. Então, como que a gente pode receber? Como que a gente pode beber dessa água? Onde a palavra nos direciona para que essa visão de João de um rio de água viva possa vir para a nossa vida, e da nossa vida curar as nações. Cura a gente e vai curando o outro e até curar as nações, porque é o que está escrito na palavra, né? O que podemos fazer? Eu tirei alguns pontos aqui que eu creio que são importantes nessa caminhada que eu diria de restaurar princípios da palavra, né? Uma coisa que eu tenho tentado aprender, né, é que viver pelos princípios da palavra, estudar princípios que estão na palavra de Deus, porque os princípios norteiam todas as outras coisas, leis, doutrinas. O princípio ele é imutável, o princípio é aquilo que Deus estabeleceu, né? O princípio é a palavra de Deus estabelecida. Uma doutrina ela diverge nas denominações, né? Pelo nosso entendimento, pelas nossas falhas, não importa, mas o princípio da palavra ele é único, ele é correto e ele vem direto do trono de Deus. Então, que a gente procure restabelecer os princípios de entendimento da palavra. Como podemos receber essa água da vida, né? Primeira coisa que eu observo é que nós precisamos saber que a fonte da água da vida é Cristo. Por mais óbvio que seja, a fonte da água da vida é Cristo. Não é você, não é seu esforço, não é suas horas de jejum, não é seu joelho no chão calejado, não é. A fonte da água da vida é Cristo. Ele que é a fonte. A nascente vem dele. A água da vida vem dele. Além do próprio versículo de Apocalipse 22, 1 e 2 que nós lemos, que diz que o rio de água da vida flui do trono e do Cordeiro, né? Nós temos também no Evangelho de João o episódio de Jesus com a mulher samaritana, né? Bem famoso. Ele está num poço, tal, tem toda aquela dinâmica. E em João 4,13, Jesus diz para ela um versículo famoso: quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então essa é a água que vem de Jesus. Ele está dizendo para a mulher samaritana. E obviamente não estava se referindo à água natural, né? Ali a conversa foi assim, extremamente espiritual, né? Extremamente espiritual. A água na palavra, ela tem representada de várias formas. A gente leu em Oséias
chuva de primavera, chuvas torrenciais, rios, torrentes, corredeiras, mares, oceanos. A forma não importa muito, mas as representações dessas águas, sim, elas representam vida, representam o poder de Deus, representam bênçãos, representam glória, representam avivamento, reavivamento, representam limpeza, julgamento, representam batismo, né? Representam vida espiritual, representam palavra de Deus também. Quer dizer, nisso tudo nós temos uma verdade, né, relevante e crucial. A água flui de Cristo e foi liberada na cruz. Essa é a fonte e a origem da água da vida. 1 Coríntios 10, 4 nos diz, Paulo está fazendo referência a Moisés no deserto, na caminhada, tal, aquele que bebe água da rocha. Então ele diz o seguinte, Paulo: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Paulo está dizendo lá do Antigo Testamento. A água que eles bebiam era Cristo. E essa água que os sustentou. Foi essa água que os sustentou. Bebida espiritual, que ele está dizendo literalmente. Ele não está dizendo nem a água que eles beberam lá, que matou a sede, etc. Mas literalmente isso, né? Então, é assim, é importante, né, na nossa vida fazer um pouco desse entendimento que você está recebendo agora. Se você não recebeu, nunca recebeu isso, está recebendo agora essa verdade. Cristo é a fonte da água da vida. Cristo é a única fonte da água da vida, né? É esse saber e entender isso é importante, né? Para quem não conhece, passe a conhecer e aceite-o como Salvador. E para quem conhece, saber nortear, né, a nossa vida diante a nossa devoção e a nossa entrega ao Senhor, né? Conforme citei João 4,13, quem beber da água que eu lhe der, Apocalipse 22. Então ele é a fonte da água da vida, né? A próxima questão, eu diria o próximo passo, né, seria o passo do fundamento, que é crer. Crer em Jesus como único suficiente Salvador, antes de tudo. Crer para ser salvo, crer para estar no céu, para receber a salvação, para receber a graça de salvação. João 3,16, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, crer para ser salvo, né? É fundamental. O que eu quero com você é expandir esse entendimento, para que você creia na palavra de Jesus literalmente para a sua vida, quando ele diz em João 7,38, e eu creio que esse é o versículo chave aí dessa noite: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Você, a maioria das pessoas aí talvez estejam assistindo, fazem parte da Seraf, Comunidade Evangélica Rios de Água Viva. Então, se você não sabe a origem do nome da igreja, é esse. Vem de João 7,38. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê, né? Nós vamos adentrar nessa questão de crer, porque muita gente crê em Jesus, crê em Deus, né? Nós mesmos às vezes cremos em Jesus e não temos os frutos dessa fé. Esse é o fundamento que eu quero acertar hoje com você.
né? Então, existe rios de água viva que podem fluir do nosso interior. Jesus está dizendo, não é entendimento, nem exegese, nem nada, a palavra literal, né? Rios de água viva. Você viu que o trono, lá no trono de Deus, na cidade de Deus tem um rio de água da vida que alimenta a árvore, que cura as nações. Essa mesma fonte é a mesma água que nós temos acesso ao crer em Cristo Jesus. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Nós temos que crer nessa palavra de Jesus, não apenas crer em Jesus como Salvador, mas crer nessa palavra que o Senhor nos liberou. É um rema, como eu lhe falei, vai além da salvação. Você crê em Jesus para ser salvo, mas às vezes você não crê nisso aqui. Você tem um entendimento, que aquele que crê flui em rios de água viva. Nunca parou para tentar receber essa verdade e outras, né? Como temos ministrado aí, né? Esses dias, eu lembro que o Gabriel ministrou sobre a oração de Neemias, né? No domingo, quando Neemias reconhece o pecado, a iniquidade do passado dele, dos parentes passados. Não foi ele que tinha feito, foram os outros. Então são princípios que estamos restabelecendo, fundamentos da palavra que queremos aprender, ensinar, crer e praticar, para que da nossa vida fluam verdadeiramente rios de água viva. Nós temos que confiar nessa palavra, temos que confiar na palavra, temos que nos apegar na palavra, nos esperar na palavra, temos que ler a palavra, temos que ser transformados pela palavra. Nós temos que ser transformados pela palavra. É isso que foi o grande confronto para mim, né? Por essa ministração, é isso, é ser transformados pela palavra. Se deixar ser transformado, na verdade, né? Deus já deseja isso, já deseja a nossa restauração plena, já nos deu acesso à vida abundante. Nós temos, conforme 2 Pedro, pela graça, tudo que precisamos para agradar a Deus, né? Então nós temos acesso a isso. Precisamos crer verdadeiramente de coração, para que sejamos transformados, né? Por que temos que ser transformados, né, em relação a esse fluir de Deus? Porque senão nós vamos manter os obstáculos que temos e vamos criar outros obstáculos para o fluir de Deus, para o fluir das águas de Deus na nossa vida. Não vai ter rio, vai ter gotinha se tiver, vai ter uns respinguinhos. Às vezes a gente está acomodado, né, com isso, achando que não, tá bom, tem um pinguinho de água aqui que flui do trono, e Deus falou rios, nem falou rio, falou rios de água viva. É rio para lá, rio, é muito rio, é muita água, porque o mundo precisa dessas águas e nós devemos ser esses canais. Não devemos ser transformados verdadeiramente pela palavra, para que não haja impedimento, não haja barreira. O que é uma represa, por exemplo? Uma represa, aquele montão de cimento segurando um monte de água, né? Uma represa, de certa maneira, uma construção até bonita, né? Esse paredão de cimento segurando um monte de água. Geralmente prende um rio, para um rio, constrói ali e segura todo o fluido de um rio de água. A água vai passando aos pouquinhos, né? Essa é a ideia da represa. E nós não queremos represar as águas de Deus no nosso interior. Queremos liberar, queremos ser canais livres, não temos que ser transformados pela palavra. Hebreus 12, né, fala sobre impedimentos. Muito interessante isso aqui. Hebreus 12, o autor diz assim, verso 1: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos
com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta começou quando eu, você, levantamos a mão, eu aceito Jesus. Não quando você levantou a mão, mas quando você recebeu mesmo Cristo, Jesus, como seu Senhor e Salvador dentro do seu coração. Jesus é meu Salvador, acabou, não tem para ninguém. Então ali começou a corrida proposta para você. Agora o autor de Hebreus fala: se livra de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Tem duas coisas. Primeiro é o pecado, claro, pecado que nos envolve, né? O pecado vai atrapalhar, o pecado vai embarrear, o pecado é o retentor, né? Porque é como um cano entupido, o pecado entope logo. Né? E a outra coisa é que ele diz que tudo que nos atrapalha, há outras coisas que nos atrapalham, nem tudo nos atrapalha, ele não está dizendo para tirar tudo. Tudo que nos atrapalha numa corrida proposta, né? Então há coisas que nos atrapalham, Pensa num maratonista, né? O maratonista vai correr 40 km, ele bota um tênis leve, um short de nylon, nem sei se é nylon agora, é tactel, né? Camisa levíssima, mais nada. As mulheres principalmente, você não vê, muito mal você vê a mulher com alguma coisa assim no cabelo, ninguém está de relógio, pulseira, nada, porque isso vai atrapalhar ele na corrida proposta. Ela usa brinco em outro lugar, o cara bota o relógio, bota, mas na corrida proposta aquilo atrapalha, então você tira. Nós temos uma corrida proposta quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Se tem coisa atrapalhando, e às vezes não é pecado, às vezes tem coisa boa na nossa vida que está atrapalhando. Às vezes tem um hábito bom, sei lá, pode estar atrapalhando a corrida proposta. Outro exemplo são os nadadores, os olímpicos, né? O nadador, ele tira o pelo do corpo. Esse cavanhaque aqui ele não pode ter, ele não tem. O cabelo dele é raspado, nada. Por quê? Porque é atrito na água, o nadador olímpico. O nadador comum não tem muita diferença. Agora, para o olímpico, 1 segundo, 2 segundos faz diferença. Porque na corrida proposta por ele, ele quer vencer. Então aquilo atrapalha, ele tira da vida dele. Ele tira pelo do corpo, raspa a cabeça, etc e tal. Faz, até a unha pode atrapalhar o nadador. Até a unha pode atrapalhar. Então, esse nível de detalhe que o Senhor tem que trazer discernimento em nossa vida, na minha vida, né? Na sua vida. A gente tem que clamar: Senhor, onde estou errando? Senhor, tem misericórdia, onde estou errando? Porque não estou vendo fluir rio de água viva da minha vida. Tem que ser sincero, irmão. Tem que chegar diante do trono da graça de Deus com humildade, Deus, pedir misericórdia e falar: limpa. Tem alguma coisa que está impedindo fluir. Tem alguma coisa que está impedindo fluir. Ou você, a não ser que você queira ficar acomodado no seu status, chamado status quo. Não, tá bom para mim, tudo bem. Cada um tem uma decisão. Deus não quer isso para a nossa vida. Eu tenho certeza, porque João 10:10, ele diz que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Cara, ele diz que vai fluir rios de água viva do nosso interior. Então eu tenho que querer. Pelo menos eu tenho que querer. Eu posso até dentro de mim ter lá meus esconderijos que guardo comigo, no meu jeitinho lá. Não, deixa isso aqui, não mexe não, Senhor. Eu sei que está impedindo, mas não mexe não. Mas tenho que querer, tenho que levar isso diante do Senhor. E quando eu quiser realmente, né, quando eu começar a ser transformado, Deus revelar: não, isso aqui, ó, filho, isso aqui não está bom não. Isso impede, você gosta, é maneiro, essa sua escolha é boa, filho. Mas eu tenho outra para você. Eu tenho outra para você. É Deus tratando a gente, é Deus
sabe, sondando o nosso coração. Salmo 139, sonda-me, Senhor. Você canta, você tem que viver. David Keelan costuma dizer uma frase muito legal. Ele fala assim: crente não mente. Crente não mente. Crente canta mentira. É isso. A gente canta mentira. Eu me rendo ao... Se rende nada, amigo. Se você se rende, a gente se rende mesmo. A gente deixa Deus sondar o nosso coração de verdade. Um monte de quarto escuro, cheio de teia de aranha. A palavra diz: pelos frutos os conhecereis. Quais os frutos que temos vivido? Quais os frutos que temos vivido? A gente está com tanto medo quanto os outros, sem Cristo. Tem gente mais apavorada dentro da igreja que fora da igreja. O cara que vive no bar, tá nem ligando aí pro coronavírus. Ah, tudo bem, ele é negligente, sei lá, né? É só um exemplo. Que frutos nós temos vivido? Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, companheirismo, ajudar o próximo, o amor. Que frutos nós temos vivido? Por que não temos vivido? O que está entupido na nossa vida para não fluir rios de água viva? Né? Voltando à questão ali dos impedimentos, né? Quer dizer, tem coisa boa, né? Às vezes nem é pecado, né? Que impede a nossa vida de fluir, o nosso caminhar, até a nossa alegria. É esse que é o detalhe. Não é o serviço ao Senhor. Isso vai travar, porque não vai gerar a vida plena. A gente não vai ter a alegria que Cristo tem para nos dar. Então, vamos ter uma vida assim, é isso mesmo. Toda hora você pensa assim: é isso mesmo? É só isso? É ir para a igreja no domingo, aí eu volto, aí na terça ou na quarta, dependendo da sua igreja, eu vou de novo, eu tenho meu devocional, e aí agora eu espero Jesus voltar. Você começa a pensar nisso durante anos e anos. Está faltando vida na nossa vida. Vida com vida. Está faltando vida na nossa vida. Jesus falou: quem crê em mim. Então talvez nós tenhamos crendo o suficiente para que fluam rios de água viva do nosso interior. São rios de água viva. Né? Há um efeito real, né? Quando a gente deixa essas águas fluírem da nossa vida, né? Frutos do Espírito, quer dizer, fruto do Espírito é amor, paz, benignidade. Não são vários frutos, é um fruto. Tudo isso é o fruto. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, não, domínio próprio, perseverança, bondade. E você vai lá em Gálatas lá e procura. Então há um efeito real, tem que ter um efeito real, porque a vida cristã ela é realmente uma vida, ela tem que ter esse efeito, ela tem que ter esse impacto em mim de impactar um pouquinho quem está ao meu redor. Não digo nem... Às vezes a gente fica pensando no cara lá na Ásia, na África, pô, quem vai levar... Tem um monte de gente aqui perto que precisa da gente. De ver essa vida, de ver fluir rios de água viva do nosso interior. Em nome de Jesus. Ezequiel 47, a famosa passagem também do rio de Deus, né? E Ezequiel tem o arrebatamento também, a visão, e vê um rio que flui, do trono de Deus. No versículo 9 ele diz o seguinte: onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Tudo viverá. Esse é o rio. É desse rio, dessas águas, que nós precisamos que estejam fluindo em nossa vida.
do nosso interior, de verdade, não como teoria, não como teologia. E são essas águas que os povos, as nações precisam. Apocalipse está dizendo que elas curam as nações, mas se fosse só Deus fazendo, já teria feito, porque Ele quer. A árvore está lá, ela cura as nações, produz fruto 12 vezes por ano, 9 vezes por mês, cura. E a gente vê a sociedade do jeito que está, o mundo do jeito que está, a confusão, as pessoas mais desesperadas, não é nem pela pandemia, as pessoas já estavam desesperadas, agora mais ainda. Então, nós devemos ser esse sinal, nós devemos ser essa fonte de água da vida, porque do nosso interior, né, algumas versões diz do ventre, né, fluirão rios de água viva. Essas águas, elas satisfazem todas as necessidades, né? João 7 diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Simples assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Ela vai satisfazer a necessidade, ela torna a vida frutífera também, né? É interessante isso nos confronta, ela torna a vida frutífera. Apocalipse 22, que nós lemos, o rio passa na cidade de Deus. Quero que você atente para o seguinte: é uma verdade espiritual que tem que ser aplicada em nossa vida. Então é um rio que flui do trono de Deus, né? Está regando o rio, está regando ali a árvore da vida. Essa árvore produz fruto, as folhas desse fruto curam as nações. Olha a dinâmica de vida, sem falar no Salmo 46, que diz que o rio alegra a cidade de Deus. Quanta propriedade Deus tem dado a nós, e nós não temos tido sabedoria, não temos tido desejo de receber. Muitas vezes porque temos recebido fundamentos fracos, princípios, como eu falei, verdades fracas da palavra, né? A gente vê muita, infelizmente, né, muita teologia rasa. Não precisa ser muito especialista em teologia para ver teologias que não têm nem fundamento bíblico direito. Então, por que não estamos vivendo esses princípios dessas águas? Uma água que satisfaz a necessidade, uma água que torna a vida frutífera. E essas águas, ela está dentro de um chamado universal, para mim, para o mundo todo. Para o mundo todo. Não é um entendimento que eu estou tendo, é o que diz a palavra. Apocalipse 22, mesmo capítulo, no 17, quase já chegando no final de Apocalipse, está assim: quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. É um chamado universal. Quem quiser, porque Deus amou o mundo. Ele não amou alguns, não. Deus amou o mundo. Há um chamado para a gente fluir essas águas para todo lugar. Fluir do nosso interior. Individualmente, no somatório que somos como igreja, fluir essas águas do trono de Deus. Águas que geram vida. Águas que geram vida. Né? Como que a gente opera? Né? Como que se processa isso? Como que a gente opera essa transferência, sei lá, das águas de Deus? Né? Porque nós, entenda bem, nós não somos a fonte. Nós não somos a fonte. Já deixamos bem claro, né, lá no começo, que a fonte é Cristo. Mas nós temos a fonte dentro de nós. Nós temos a fonte dentro de nós. A passagem de Apocalipse descreve Jesus como a fonte da vida. A água foi do trono do Cordeiro, né?
dele flui um rio, com árvores dos dois lados, folhas são produzidas por essa árvore é alimentada pelo rio, e o rio é Jesus. Os povos, as nações, né, elas vão ter acesso a essas folhas, vão comer e vão ser curadas. Essa é o entendimento claro dessa passagem. Então a gente tem que entender que não existe diferença entre o rio de vida, né, que um dia fluiu do Cordeiro, trazendo cura, restauração, integridade ao mundo inteiro, e os rios de água da vida que hoje devem estar fluindo da igreja. Nós devemos fluir o rio que Cristo começou. Ele começou, ele está dizendo assim, eu comecei a fluir esse rio, agora você flui também. Eu comecei a curar com essas águas, agora você cura também. A vida que está em mim, Jesus está falando, a vida que está em mim tem que fluir de você também. O avivamento, a colheita que eu estou gerando vem do ventre da igreja. Vem do ventre da igreja, do fluir somatório dos nossos interiores, fluindo rios de água viva. E isso é o profético que tem se falado nesses dias de um grande avivamento, né? É parte de nós estarmos liberando as águas que fluem do trono de Deus. Então é importante, né, que a gente saiba, venha entender plenamente essa nossa rendição e entrega ao Senhor de uma maneira, como vou dizer, plena, né? Deus, ele pede simplesmente a nossa vida. Na verdade, a gente não tem nada. Devemos entregar tudo a Ele, todo o nosso saber, todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que somos. A gente tem que parar de cantar tudo o que tenho, tudo o que sou, e viver. E viver plenamente, né, que aquilo está entregue ao Senhor, está nas melhores mãos que poderiam estar, e vivermos assim, fluirão rios de água viva. A água da passagem de Ezequiel, não vou ler a passagem, né? É um capítulo famoso, né, do rio de Deus. Vi o trono, vi as águas que fluíam da soleira do templo. A água flui do templo. Ezequiel está vendo isso lá, né? E hoje o templo somos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós. Então a água, o rio da vida flui de nós. Nós somos esses canais. Temos que ser esse canal de fluir do trono de Deus. Devemos ser. Toda operação, toda ação do Senhor, milagre, cura, restauração, libertação, salvação, tudo é feito pelo poder de Deus. Simplesmente pelo poder de Deus, mais nada. Você acha que quando você faz o ato profético, você, desculpa a nossa divergência teológica, mas é o poder de Deus, graça e misericórdia, agindo. Cura, libertação, salvação, restauração, plenamente. Porém, quando você vai orar, né? Falei vários milagres aqui, várias operações. Se você vai orar por um enfermo, é você que põe a mão. Não é o Espírito Santo. Você põe a mão pela direção do Espírito Santo que está em você. A palavra diz, ora lá e põe as mãos pelo enfermo, né? Então é você que está operando ali como cooperador de Cristo, diz a palavra. Nós somos cooperadores de Cristo, diz Paulo, né? Quando há uma ministração de libertação, vai tirar alguém, sei lá. Quando eu fui ministrado, né? A gente está lidando
realidades, verdades espirituais. São coisas que estão me amarrando, me prendendo espiritualmente. Então tem alguém, um ministrador, vários intercessores, essa é a dinâmica. E eles estão ali na direção do Espírito Santo, falando comigo, né? E ali, o que acontece? Rios de água viva saem do interior dele e alcançam a minha vida e trazem libertação. Eles trazem aquelas águas que limpam a minha vida, né? E ministram a minha vida, e assim é feito um processo, por exemplo, de saída de cativeiro, libertação, né? Tudo mais. A salvação, a declaração do Evangelho. João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus amou, Ele está dizendo, etc., está lá no Novo Testamento, Deus amou o mundo. Mas Deus não está bradando do céu, Deus não está gritando, você tem que ser, eu e você que tem que gritar. Eu e você que temos que proclamar o Evangelho, temos que levar essa mensagem, debaixo da unção, da direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos os canais dessa unção. Essas águas têm que fluir, repita comigo, essas águas têm que fluir do meu interior. Essas águas têm que fluir do meu interior. Essas águas saram, essas águas curam. Em nome de Jesus, elas têm que fluir do nosso interior, em nome de Jesus. É imprescindível a gente ter esse entendimento de receber verdade da palavra de Deus, de ser coerente com aquilo que a gente diz crer, pelo menos, né? Eu, durante alguns anos, fui muito confrontado, ainda sou, tá? Ainda sou confrontado pela incredulidade, né? Pela incredulidade. Aqui eu venho me confessar com você, né? Porque Cristo, ele certamente é o seu Salvador, certamente ele é o seu Salvador, de maneira que se você passar dessa, você vai para o céu, né? Você vai para o céu, certamente, como enquanto salvo, né? Mas quem é o seu Salvador no dia a dia? Quem é o seu Salvador? Quem foi seu Salvador ontem, quando você estava doente? Realmente Cristo. Quem foi seu Salvador? Quem é seu Salvador quando sua conta está para pagar, quando a Light vai cortar a sua luz? Onde está o seu coração? A nossa confiança está no Senhor mesmo? A nossa confiança, quando a gente fala em torre forte, estamos abrigados nessa torre forte. Quando a gente fala a sombra do Altíssimo, e a gente adora cantar, a gente está na sombra do Altíssimo. A gente realmente está na sombra do Altíssimo, a gente está habitando na sombra do... O Salmo diz habita a sombra, habita, não passa de vez em quando. Habita. A gente está habitando na sombra do Altíssimo? Essa é a nossa vida mesmo? A gente está verdadeiramente abrigado, confiando? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Será que a gente pode falar isso mesmo como salmista? Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Gente, eu estou fazendo um devocional diário, não é propaganda, sobre encorajamento, porque quando explodiu o coronavírus na China, a igreja entrou em pânico, e eles, pela graça e misericórdia do Senhor, porque também somos humanos, pela graça e misericórdia do Senhor, levantou pessoas
para que ministrasse às igrejas da China. Pessoas pegaram, construíram devocionais, palavras de ânimo, de sustento, de alegria, de verdades, princípios da palavra, para que fosse ministrado para a igreja. Para a igreja. Aprove o Senhor, né? Eu tive acesso, é um devocional que é livre, graças a Deus, né? Ninguém bloqueou e tal. Eu tenho construído, a gente posta no YouTube, né? Um vídeo, eles fizeram para ler, talvez o chinês goste de ler, eu tive a ideia de fazer em vídeo, e aquilo ali me ministra, sabe? Eles ficam repetindo ali o Salmo 90, 46, 121, às vezes um versículo, outro, entendeu? Porque onde está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? A gente lê isso 200 anos, como eu falei para você. Eu conheço algumas pessoas agora, né, que tem uma caminhada mais curta de evangelho, 2, 3 anos, tal, né? Mas alguns conheço há muito tempo, né? E isso não é medida de nada, não é medida. Tem 200 anos de igreja também, e várias falhas e medos também. E eu pergunto para mim, onde está a minha confiança no Senhor? Onde eu estou arraigado a minha fé de verdade? Será que é isso mesmo? Eu tenho crido na torre forte de Provérbios, eu tenho crido que Jesus, Deus é a minha fortaleza, refúgio, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que eu tenho crido que Ele guarda a minha destra, 1000 cairão no meu lado, 10.000 não vou ser atingido? Eu creio mesmo nessa palavra, está, sabe, assentado no meu coração. Gente, qualquer desvio na nossa vida a gente entra em ansiedade. Estou falando isso porque comecei a puxar a questão da incredulidade. Por quê? Porque Jesus, como eu falei que o versículo-chave diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós vimos toda a característica de um rio de água viva. Águas vivas. Para começar, lá na cidade celestial, tem uma árvore que produz fruto, que cura as nações. E Jesus falou que esse rio flui do nosso interior, deve fluir do nosso interior. Então por que não está fluindo? Se está fluindo da sua vida, glória a Deus. Eu creio que há pessoas que estão fluindo bem, mas há pessoas que talvez não estejam. De vez em quando saem as gotinhas do meu interior. Pô, maneira aí, água viva aí. Toma aí, uma gotinha. Pelo amor de Deus, irmão. A palavra diz que é vida abundante. Onde nós estamos? Que rocha nós estamos? Que rocha nós estamos fundamentando a nossa casa? Que bebida espiritual, como eu li para você, 1 Coríntios 10, que bebida espiritual nós temos bebido? Eles beberam da rocha espiritual que era Jesus. Nós temos bebido de quê? Que rocha estamos fazendo na nossa casa? Qualquer ventinho tem abalado a igreja. Não digo Parcerave ou as igrejas conhecidas aqui. Infelizmente, esse é o relatório que pessoas muito bem ligadas ao Senhor têm trazido nesse momento. O Senhor, né, está meio que fazendo uma limpeza, abalando as estruturas, mais ou menos alguma coisa assim, né? Como se diz, o avivamento, né? Há uma palavra de avivamento para o Brasil, e eu creio que ela vai se cumprir. Eu posso até não ver. Eu estou com 48, né? Eu esperava uns 10 anos atrás, mas eu entendo o processo do Senhor e as restaurações que isso precisa ser feito. Deus não faz assim,
né, pega a igreja e vira a igreja santa. A igreja, a noiva, toda suja do jeito que está, toda mal de vida na lama, de repente, agora eu estou limpinha. Não. É um processo de restauração que Deus vai fazendo. E eu creio que vem este avivamento sobre a nação. Então há essa palavra de avivamento, né? E é dentro desse processo de estarmos plenamente dependentes, aliançados, confiando no Senhor, o nosso coração de verdade, é que Deus vai trabalhar, é que Deus deseja trabalhar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, a fé não é só um acreditar. Volto, né, no início dessa conversa, a questão da incredulidade. A fé não é só um acreditar, eu acredito no Senhor, tá tudo bem, você sabe que Deus é poderoso, né? Mas a palavra diz que se a gente crê, a gente vai operar, a gente vai fazer obras maiores, e a gente não faz então porque a gente não crê. Então, quando a gente entende que não crê, pelo menos Deus pode tratar a nossa incredulidade. Onde é que está? Qual é o medo? Né? Qual é o lado que está no nosso coração como igreja? Agora esquece, pensa em você. Qual é o quarto no seu coração que tem impedido, né, plenamente a sua devoção, a sua entrega, o seu derramar ao Senhor, de confiar plenamente, de estar sentado no seu coração todas as promessas, todas as verdades. Ele nos guarda, Deus é fiel, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e está seguro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no mundo tereis aflições, também é uma promessa, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você tem tido bom ânimo? Ou você tem se estressado, ficado ansioso? Ele nem deu muita opção. Ele falou, tem de bom ânimo. Para mim é uma ordem. Posso até não cumprir, mas para mim é uma ordem. Olha só, Guto, você vai ter problema, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha graça te basta. O salmista vai dizer, a tua graça é melhor que a vida. E Jesus falava, minha graça te basta, cara. Segura a onda aí. Eu já ministrei a graça para você, ela nos sustenta. A graça nos ensina, a graça é um poder que opera em nós, que nos dá condição de agradar a Deus. Essa rendição de receber a graça, de receber o poder do Senhor, de nos posicionar em Cristo, de nos posicionar verdadeiramente, que pode nos capacitar plenamente a ter nossa vida desimpedida, para que rios de água viva fluam do nosso interior. Porque Cristo falou, nós temos que alcançar. Devemos pelo menos tentar, querer e tentar. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água. Não entenda isso apenas como uma metáfora. Nós vimos as características desse rio, do efeito desse rio. Vou repetir, Ezequiel 47 diz, onde o rio fluir, tudo vive. Você canta, diante do trono canta, por onde o rio passar, tudo vai viverá, pois leva a vida do próprio Deus. Esse é o rio. Esse rio está nesse lugar. Ele está passando agora e limpando a nossa vida. Está tirando as aranhas, em nome de Jesus, tirando o carrapicho, trazendo um fundamento na palavra. Então que você entenda que é um rio disponível, um rio transbordante. Amigo, imagina um rio maravilhoso, transparentezinho, pronto para você mergulhar e se deleitar, porque é vida abundante. A palavra não é mentira.
A palavra é a plena verdade. Não é verdade, não. A palavra é a verdade absoluta. A palavra é a verdade absoluta. Então, que do nosso interior possa verdadeiramente fluir rio de água viva. Em nome de Jesus. Que a gente possa buscar no Senhor. Não ter apenas, agora fala para a minha atual igreja, não apenas como uma denominação, como banner, Comunidade Evangélica Rios de Água Viva. Não. Você possa falar, olha, o nome está ali, mas do meu interior fluem rios de água viva. Então, é justo que esteja esse nome ali, porque tem água que flui de mim, e eu faço parte dessa igreja aqui, tá? Fluem águas de mim, muitas águas, são rios de água viva. Onde passa esse rio, gera vida. Por que gera vida? 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é um representante legal de uma nação, de um governo. O embaixador do Brasil está lá em Angola, ele representa o Brasil lá em Angola. Na embaixada, onde fica o embaixador? Na embaixada, mesmo em outro país, né, dentro da embaixada valem as leis do Brasil. Mesmo que a embaixada esteja em Angola, em Paris, não importa. Dentro da embaixada valem as leis do país. Certo? Nós, como embaixadores, carregamos essas leis do Senhor, princípios da palavra, porque nós vivemos por ela. Se somos representantes, por isso que eu estou querendo frisar esse entendimento dos princípios da palavra. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores, temos que estar debaixo, sim, debaixo desse rei, das leis desse rei, dos princípios desse reino. Não é uma democracia, é um reino, é o rei, acabou. Ele manda e desmanda, e graças a Deus nós obedecemos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É ele que opera. Então, quando nós, como representantes desse rei, desse reino, chegamos, nós somos representantes das leis e princípios que operam no reino de Deus, né? As leis da palavra são as verdades espirituais da eternidade. Como é que você ora o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, como representante do Senhor, embaixador de Cristo, quando você chega, quando você pisa, você está carregando, norteando a sua vida, leis e princípios que regem o mundo espiritual, cuja fonte é o trono de Deus, vem direto do Senhor. Gente, não tem morte, não tem doença, é vida. Então, quando você chega, você tem que gerar vida. Por isso, onde o rio passa, tudo vive. Por quê? Porque Jesus falou, do meu interior fluirão rios de água viva, a água que flui do trono de Deus, gera árvore, que dá fruta, que cura as nações, é essa água que flui de mim, tem que fluir de mim, então vai ter vida. É até meio lógico, só que é espiritual, só que é uma verdade espiritual que nós temos que receber na nossa vida, nós temos que buscar ser transformados, confrontados muitas vezes com a nossa mediocridade, com o nosso mesmice, com o nosso comodismo, com o nosso, tá bom. Tinha um amigo, às vezes a gente fazendo vou finalizar já, a gente fazendo uns estudos bíblicos e tal, e o assunto ficou muito teológico, aí ele falou, cara, olha só, gente,
assim mesmo, a gente aceitou Jesus, agora a gente dá um jeitinho de viver, espera o Senhor voltar. Pelo amor de Deus, irmão. Anulou totalmente João 10:10, entre outras palavras. O sacrifício de Cristo levou, sabe, levou a cruz, levou, esqueci agora até o versículo, né? Levou as dores, levou as enfermidades, toda a dor ele levou, nos deu vida abundante. Quanto que a gente vai operar nessa verdade? Quanto que a gente vai operar nessa verdade? Será que a gente vai ficar esperando só na mente fluir o rebolo? Será que a gente vai viver assim? Ah, o pastor lá é uma bênção, o pastor lá bota a mão e ressuscita. Amado, eu creio que isso está disponível para mim. E se eu não tive acesso, é um problema meu. É um problema meu. Se tem gotinha fluindo do meu interior, é um problema meu. Tem que desentupir. Tem que desentupir, tem que limpar. A água, inclusive, é limpeza. Aquele que tem sede, venha. Então, quero ter sede, Senhor. Gera sede. O salmista, Salmo 42, diz: como anseiam as corças pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, disse o salmista. A alma dele tinha sede de Deus. Então é nele que ele ia beber. É nele que ele ia beber. O que acontecia? Como é que foi o império de Davi? O reino de Davi? Esplendoroso. Foi certinho, teve vários erros. Ser humano. Mas Deus nos viu, separou, um homem segundo o coração de Deus. Escreveu vários salmos fantásticos, salmos de dor, chorou, errou, fez besteira. De onde fluiu a água do trono de Deus. E assim vai ser com a gente também. Quando romper religiosidade, quando romper incredulidade, quando romper fanatismo, quando romper mediocridade, falta de vida de pouco oração. Nem vou dizer isso porque todo mundo ora, com certeza. E às vezes a quantidade não reflete muito, né? Às vezes a qualidade é melhor. Então, quando a gente romper esses idade, incredulidade, religiosidade, Deus vai começar a operar verdadeiramente em nossos corações, na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, porque Ele quer que flua rios de água viva do nosso interior. Nós precisamos disso. Basta olhar ao nosso redor, gente. A humanidade está pedindo isso, mas o nosso redor também. As coisas perto, às vezes os nossos relacionamentos, principalmente a começar nos nossos relacionamentos, pertos, parentes, cônjuges, filhos, amigos da igreja. Não precisa ampliar muito não, precisa abrir muito não. Não precisa olhar o político corrupto lá da Europa não. Precisa olhar Brasília não. Nós, ao nosso redor, estamos precisando deixar essas águas fluírem, transformar, receber essas águas, pedir ao Senhor, porque Ele diz: quem tem sede, vem e bebe água, bebe a água, e quando você beber essa água, vai se transformar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Acho que a gente não está bebendo, que não estamos fluindo, de verdade não estamos fluindo, não há impacto, infelizmente, sabe? Eu sou cristão há muito tempo e temos vivido uma época de pouco impacto da igreja, dos cristãos na sociedade. A gente está acostumado com o número, com o IBGE, agora tem trocentos milhões de cristãos. Pelo amor de Deus, gente. Era para a gente estar tomando tudo. Não em termos de poder, mas em termos de influência. Em termos de influência, de princípios, de vida. Sabe? Não era nem o pessoal, o teu vizinho pensar em aborto.
não era nem o teu vizinho pensar em talvez ser a favor do aborto. Era para ele pensar, não, você é contra, porque o meu vizinho aqui, cristão, ele me falou que, sabe, Deus é o dono da vida. A gente não tem impacto, a gente está perdendo, sabe? Por isso que Deus tem que mexer. Por isso que Deus está abalando. Não é só o Brasil, não. Digo no Brasil porque é onde eu recebo, né, relatórios de intercessores, pastores sérios, que não são de hoje, que estão falando há muito tempo e orando há muito tempo, falando, olha só, tá ruim o negócio. A igreja tá ruim, a liderança da igreja tá ruim. A liderança da igreja tá complicada. Pecados, né? Então, nós não temos essa influência mais, não temos esse impacto, não temos. Né? Nós ansiamos por isso, é por isso que eu espero ver esse avivamento, espero ver, sabe, aqui a Praça Seca, onde eu moro, sabe, com várias pessoas adorando o Senhor, igrejinha aqui, igrejona ali, não importa, entendeu? Passeata, vamos fazer um domingo aqui com as igrejas reunidas, tudo adorando o Senhor, impactando o bairro. Aí quando você começa a ver assim, ó, o açougue, é o Shaddai, a mercearia, Deus é bom, sabe? E as relações ali do dia a dia sendo trocadas, sendo manifestas de princípios da palavra de Deus, de amor, paz, alegria, companheirismo, domínio próprio, boas amizades, sabe? Você vê os índices de criminalidade descendo, a corrupção vai cair, é isso, é esse efeito que a palavra traz. O rio alimenta uma árvore que tem folhas que curam as nações. Os ídolos vão cair. Os ídolos das nações vão cair. Vai ser restabelecido o nome do Senhor. Mas, para isso, precisamos verdadeiramente nos posicionar naquilo que a palavra tem falado que temos. Pastor Márcio Valadão diz uma coisa muito interessante. Eu ouvi há muitos anos e isso às vezes me confronta ainda. Ele inclusive começa o culto dele dizendo isso: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, antes de tudo, você já tem que conhecer a Bíblia. Senão você não sabe nem o que você é, o que você tem, o que você pode. Esse é um problema que temos. Né? Como eu li, coincidentemente, em Oséias, né? Conhecemos ao Senhor e esforcemos-nos em conhecê-lo. Esforcemos em conhecer o Senhor, é um esforço, amigo. Não é uma sobrecarga, mas é uma responsabilidade, uma carga que nós precisamos pegar e abraçar para ser transformados, para que os impedimentos não hajam, para que não haja barreiras no fluir das águas de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um rio de águas que alegram a cidade de Deus, cidade do Altíssimo. Por isso não será abalada. Deus ajuda no amanhecer, diz o salmista. Cara, Deus ajuda no amanhecer da cidade. Coisa maravilhosa. Ali não há mais pranto, nem choro. Todas as coisas são passadas. Essa verdade que nós devemos trazer para a nossa vida, sabe? Esse princípios da palavra.
reestrutura, esqueci a palavra que pode, fundações, são fundações, um prédio enorme ele é construído, mas antes tem as fundações, é isso que temos que estabelecer na nossa vida, o que a palavra diz, e é naquilo que nós temos que crer, é naquilo que nós temos que procurar viver, para cumprir, né, os propósitos do Senhor, a corrida que nos foi proposta. Porque se tiver os impedimentos, o pecado que nos envolve, as coisas que nos atrapalham, nós não vamos conseguir correr essa corrida, e nós não temos conseguido correr essa corrida. Eu não digo individualmente, certamente há pessoas voando aqui que estão comigo, mas em termos de igreja do Senhor no Brasil, como eu falei, talvez no mundo, como deu exemplo na questão da China, quando teve o coronavírus lá, a igreja ficou tão abalada que fizeram, Deus, pela misericórdia e graça, levantou devocionais para fortalecer o povo. E a gente às vezes precisa disso mesmo. Ninguém está livre disso. Mas a palavra, mas o devocional é simplesmente a palavra, né? Onde está essa palavra? Onde está essa palavra? Onde estão os fundamentos da palavra na nossa vida, no nosso interior, para que a gente viva verdadeiramente, de verdade, em todas as nuances da nossa vida, em todos os relacionamentos da nossa vida. Águas que fluem do trono de Deus, águas cuja fonte é o Cordeiro, água da vida. Por onde o rio passa, tudo vive. Por onde o rio passa, vai tudo viver. Que isso seja o desejo do nosso coração, nos deixar ser transformados pelos verdadeiros fundamentos e princípios da palavra, a ponto de ter dentro de nós cumprida a palavra do Senhor, do nosso interior vão fluir rios de água viva, já sem impedimentos, sem barreiras, fluirão rios de água viva, rios de água viva. Que seja assim, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, Ele deseja, Ele nos prometeu e vai cumprir. Quero fechar com esse versículo de Apocalipse 22. Quem tiver sede, venha. Beba de graça da água da vida. Quem tiver sede, venha. Beba de graça da água da vida. Que a gente possa ter sede. Que a gente possa buscar no Senhor essas águas, ser transformados por essas águas, restaurados por essas águas, e elas fluam do nosso interior. Começa a impactar nosso próximo, nossos relacionamentos, toda a nossa igreja, nossas igrejas, nossas comunidades. Porque essa é a promessa. Os frutos, eles são para a cura das nações. Em nome de Jesus. Nós possamos fluir essas águas do nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vou orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Te agradecemos porque pela tua graça e misericórdia. Aprove pela tua bondade, maravilhosa graça, estender tua mão sobre a nossa vida e sermos ministrados, Deus, pelas verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Fundamenta, Senhor Deus. Pai, planta no fundo do coração, ó Deus, as verdades para que sejam transformadoras em nossas vidas, Pai. Para que
para que tragam restaurações. Pai, onde houver ruína, a tua palavra diz que das ruínas nós vamos trazer restauração. Não importa, Senhor Deus, nós vamos mudar as geografias, Pai. Mudar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, ó Deus, a nossa igreja, as nossas igrejas, a nossa sociedade, em nome de Jesus. A partir do momento que de verdade fluam do nosso interior rios de água viva. Porque Tu és fiel para cumprir, Senhor Deus. Tu nos disseste, nós queremos crer. Queremos crer de verdade, Senhor, nessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso.